Olá, meus amores, novamente. A nossa aula nós vamos continuar a nossa aula. E a nossa aula de agora vai ser sobre essas duas sílabas aqui e sobre essa atividade aqui que eu passei aí para vocês, tá bom? Vamos aprender um pouco mais. Primeiramente, nós vamos saber os sonzinhos dessas duas sílabas. Vamos lá? Gé e gui. Então, nós formamos essas sílabas com G, com U, com E. E com G, com U e com I, tá bom? Gé e gui. Muito bem. Tem algumas palavrinhas aqui que vocês vão completar. Estão vendo? O que é isso aqui? Fogueira, guitarra, espaguete, né? Então, nós vamos formar as palavras aqui, tá bom? Com essas sílabas. Eu não vou escrever porque tá muito simples. Você vai repetir a palavra, por exemplo. Fogueira. Como é que nós vamos fazer? É com Gé ou com Gui? E aí você vai completar. Fogueira. Guitarra. Como é que vai ser? Com Gé ou com Gui? Você vai fazendo esse joguinho de sons, tá bom? E aí você vai completando a atividade. A próxima palavra, a próxima questão, você vai fazer o seguinte. Vamos pular aqui. Fazer igual. Por exemplo, tem aqui, não é? Fogo, né? E aqui você viu que fez assim, ó. Jogo, na verdade. Desculpa. Não é fogo, é jogo. Desculpa aí. Jogo. E aí você vai escrever joguinho. Tá bom? Joguinho. A próxima palavra é figo. Então você vai fazer o quê? Você vai cancelar essa aqui, ó, figo. Vamos lá, figo. Você vai cancelar isso aqui e vai colocar, botar o Fzinho aqui, né? Figuinho. Entenderam? É muito simples. Você vai só tirar o G, ó, e vai colocar ou o Gui ou o Gué, tá bom? Completando aí tudo certinho. É muito simples. A outra questão aqui, que é a questão 3, você vai fazer o seguinte. Separe a sílaba das palavras como no exemplo. Por exemplo, aí tem o nome guerreiro. E aí você vai separar, porque a gente sabe que algumas sílabas, né? Que as palavras elas podem ser separadas com sílabas. Então vamos lá. Aqui, separe as sílabas das palavras como no exemplo. Guerreiro. Guida. Como é que eu vou separar guida? G-U-I-D-A. Vocês estão vendo também que essas palavrinhas elas estão em cursivo? Eu quero dessa maneira também, tá bom? Em cursivo, para a gente poder exercitar melhor a nossa letrinha, tá bom? E aí nós vamos escrever assim, ó. Guida. Tá bom? Então, aí você vai completando tudinho, vai separando. Miguel, olha aí, Miguel, teu nome tá aqui. Miguel, como é que vai separar as sílabas? E aí no finalzinho, que é a terceira questão, é a última, no finalzinho tem: quando G é seguido de E ou I, lê-se J, não é? Para ter o som de G, escreve-se o quê? U antes do I ou E, como em guitarra ou foguete. Então, muito bem. Quando nós usamos o G e o E somente, nós lemos G. E quando nós lemos o G e o I, nós lemos G. Agora, para ele ter o som de G, nós usamos o quê? A letrinha, ó, o G e o U e o E, que forma G. O G, o U e o I, que forma I. E tem o Guá também, tá bom? Que dá para formar o nome água, não é? Então, aqui, foguete, guitarra,
Então, com essas sílabas, nós formamos essas palavras. Então, se eu colocar o G e o E, ele vai ter o som de Gé. E se eu colocar o G e o I, Gi. Mas e se eu colocar o Uzinho antes do entre o G e o I, Gui. E entre o G, e se eu colocar o U entre o G e o E, Gué. Muito bem. Essa é a atividade de sala, não é, no caso. Agora, nós vamos para a atividade de para casa dessa mesma situação aqui, tá bom? Essa atividade aqui, vamos ver. Essa atividade aqui, ela também é muito simples, porque nós já aprendemos aqui um pouco das sílabas, não foi?